Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 10 do ENAD 2011, que trata sobre materiais magnéticos, prova de engenharia elétrica. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Questão 10, ENAD 2011, que diz assim: os materiais magnéticos podem ser classificados em ferromagnéticos, permeabilidade magnética muito alta, diamagnéticos, permeabilidade magnética relativa aproximadamente menor que 1, e paramagnéticos, permeabilidade magnética relativa aproximadamente maior que 1. Duas das razões fundamentais para o aproveitamento das propriedades magnéticas dos materiais ferromagnéticos é a elevada permeabilidade e baixas perdas, que permite a realização de circuitos magnéticos de baixa relutância, nos quais se pode estabelecer um fluxo apreciável à custa de uma força magnetomotriz, FMM, relativamente baixa. A esse respeito, analise as seguintes asserções. Primeira, em relação aos materiais ferromagnéticos, o ferro-silício é o mais utilizado nas mais diversas aplicações que envolvam núcleos em circuitos magnéticos, porque o ferro-silício é composto de ferro com dopagem de silício, que promove o aumento da resistividade do material, reduzindo as perdas de corrente de Foucault no núcleo. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Então vamos lá, né? Temos aqui novamente as duas asserções, mas antes vamos fazer um breve resumo, né, dos termos que foram apresentados, que isso ajuda na solução e a relembrar um pouquinho, né, desse tema, tá bom? Que é relacionado a circuitos magnéticos. Então, o primeiro termo que foi comentado é a permeabilidade magnética, o Mi, né? É uma propriedade de um material que descreve sua capacidade de ser magnetizado em resposta a um campo magnético externo, fluxo magnético. É uma medida da facilidade com que um campo magnético pode penetrar ou passar por um material, tá? Então, é a condição, né, que faz com que o material permita, né, que o campo magnético, né, ou fluxo magnético, né, fazendo uma relação, né, uma correlação com a corrente elétrica, né, é o equivalente à corrente elétrica no circuito elétrico, mas aqui no circuito magnético a gente trata como fluxo magnético, né, o campo magnético externo, tá bom? Então, é uma medida da facilidade com que um campo magnético pode penetrar ou passar por um material. Ou, em termos mais simples, né, a permeabilidade magnética indica o quão bem um material pode conduzir ou permitir a passagem de linhas de campo magnético. Materiais com alta permeabilidade magnética permitem que um campo magnético se estabeleça facilmente dentro deles, o fluxo magnético, enquanto materiais com baixa permeabilidade magnética dificultam a passagem do campo magnético, né, ou o fluxo magnético propriamente dito, tá bom? Então, aí é o conceito de permeabilidade magnética. Já a gente pode, de antemão, né, trazer alguns exemplos, né? Como ele citou, né, os paramagnéticos poderiam ser o alumínio, magnésio, sulfato de cobre, né? Já o diamagnético, bismuto, cobre e prata. E o ferromagnético, ferro, cobalto e níquel. Ok? Já, né, as correntes de Foucault, também conhecidas como correntes parasitas, né, foi citado, são correntes elétricas induzidas em materiais condutores quando expostos a um campo magnético variável ou quando se movem em um campo magnético. Essas correntes circulares podem causar perdas de energia, especialmente em dispositivos como transformadores e motores, devido ao aquecimento do material. Em resumo, as correntes de Foucault no circuito magnético são correntes indesejáveis, né, já que ela, em função desse aquecimento, né, vai fazer com que haja perda, né, de qualidade aí do circuito, tá bom?
Então, é indesejável as correntes de Foucault, só para a gente relembrar rapidamente. E o outro termo, né, que a gente citou aí foi a questão da relutância magnética, o R, que é o equivalente à resistência elétrica no circuito elétrico. Tá? Então, como está dito aqui, a relutância magnética, similar à resistência elétrica, é a oposição ao fluxo magnético em um circuito magnético. Ó. Como a gente falou, né, o fluxo é o equivalente à corrente elétrica no circuito elétrico. Então, a relutância é a oposição ao fluxo magnético em um circuito magnético. É definida como a razão entre a força magnetomotriz, né, FMM, que no circuito elétrico, força eletromotriz FEM, né, e o fluxo magnético, que no caso do circuito elétrico é a corrente elétrica. Materiais com alta relutância dificultam a passagem do fluxo magnético, enquanto materiais com baixa relutância facilitam. Outra expressão, né, para relutância também é em função da geometria, né, do material, é o seguinte, é em função do comprimento, que eu chamo de L, sobre a permeabilidade vezes a área. Tá? Então, quanto maior o comprimento, né, vamos dizer assim, maior a relutância. Inversamente proporcional, né, quanto maior a área, menor a relutância. Ou quanto maior a permeabilidade, menor a relutância. Então, temos duas situações aí que a gente define aí a relutância magnética. Então, a gente pode, né, avaliar agora as asserções, né, de uma forma mais objetiva. Então, a primeira diz o seguinte: em relação aos materiais ferromagnéticos, o ferro-silício é o mais utilizado nas mais diversas aplicações que envolvam núcleos em circuitos magnéticos. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Né? A primeira asserção, posso afirmar que ela seja verdadeira. O ferro-silício é amplamente utilizado em circuitos magnéticos devido à sua alta permeabilidade e baixas perdas, o que permite a criação de circuitos magnéticos eficientes. Já a segunda afirmação, né? Porque a segunda asserção, o ferro-silício é composto de ferro com dopagem de silício, que promove o aumento da resistividade do material, reduzindo as perdas de corrente de Foucault no núcleo. Corrente de Foucault que a gente viu que é indesejável, e essa segunda asserção eu posso confirmar realmente que ela é uma justificativa da primeira, tá bom? Então ela é verdadeira também. Então, a segunda asserção, a dopagem com silício no ferro aumenta a resistividade do material, né, reduzindo as correntes parasitas, correntes de Foucault, que causam perdas de energia no núcleo do circuito magnético, como vimos, tá bom? Então, a gente pode concluir, né, como justificativa que a segunda asserção explica por que o ferro-silício é tão eficaz em aplicações de circuitos magnéticos, ou seja, o aumento da resistividade promovido pelo silício leva a menores perdas de corrente de Foucault, o que, por sua vez, justifica a utilização do ferro-silício em circuitos magnéticos. Com isso, a gente, né, pode concluir da seguinte forma: a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. As duas asserções são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. Perfeito, essa alternativa aqui está correta. A B, né, as duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa, errado. A primeira asserção é verdadeira, ok, a segunda é falsa, errado. Essa alternativa. A D, a primeira asserção é falsa e a segunda é verdadeira, errada também. E a letra E, as duas asserções são proposições falsas. Então, está errado. Então, a alternativa correta é a letra A. Espero que a questão tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, também deixando o seu like. Eu agradeço pela sua participação, convidando você para os próximos vídeos. Então, até lá!